programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia de programa Mães Amorosas, dia 29 de março. Graças ao Senhor, estamos aqui e vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Temos como título: A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Após criar o homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem deve ter a consciência de que a mulher foi-lhe dada para ajudá-lo, por isso deve ser grato a Deus. Além disso, Deus tomou uma das costelas do homem para formar a mulher. Por esse motivo, Adão disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por esse motivo, deixa o homem a seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, depois capítulo 2, versículo 18 e versículo 23 e 24. Com essa visão, todo homem deve amar sua mulher como a si mesmo, pois são uma só carne. Por isso, Paulo disse que o marido deve amar a mulher como ao próprio corpo, isto é, como a si mesmo. E a mulher deve saber o seu papel de auxiliadora e reconhecer a sua posição de submissão, tratando o marido com respeito. Efésios 5, 22, 28 e 33. Pedro relata como deve ser uma mulher virtuosa, alguém que obedece à palavra e vive em honesto comportamento, cheio de temor. Não usa adorno extravagante, mas traz de um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 1 e 6. Com essa atitude, com muito respeito mútuo, sabendo o lugar de cada um, com muito amor e, acima de tudo, fazendo todas as coisas no Senhor, não tem como dar errado. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a viver nesse padrão. Amém. Temos que pedir ao Senhor a viver nesse padrão. Não é fácil a vida a dois, mas quando o casal convida o Senhor, convida Jesus para estar no seu casamento, tudo é mais fácil para seguir. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Bom dia a todos os ouvintes. Daremos início a mais uma mensagem do Alimento Diário. Temos as
Leitura bíblica que está em Atos capítulo 15, versículos 1 ao 5, Romanos capítulo 3, versículo 28, Gálatas capítulo 2, versículo 16 e Efésios capítulo 2, versículo 8. Também versículo para ler com oração que diz: que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível for, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Gálatas, capítulo 4, versículo 15. O tema da mensagem de hoje é opositores da palavra profética. Toda oposição à palavra profética provém, em princípio, de um fator externo, não de homens. Esse agente externo é o diabo, que manipula os homens, colocando dúvidas na mente deles para que se tornem opositores. Em Atos 15 lemos: alguns indivíduos vindos da Judéia que ensinavam aos irmãos que eles deveriam ser circuncidados segundo o costume de Moisés. E isso é uma mentira, porque a salvação vem pela fé. Vejamos em Efésios capítulo 2, versículo 8, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Romanos capítulo 3, versículo 28. Além de crer em Jesus, eles queriam impor duas outras condições: circuncidar-se e guardar a lei de Moisés. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los. Determina-lhes que observem a lei de Moisés. Isso está no versículo 5. Satanás quer derrubar a obra de Deus, que é feita pela palavra. Por isso ele ataca. Ataca quem fala a palavra de Deus e faz isso usando homens com conceitos religiosos ou algum tipo de ambição. Geralmente são esses que o inimigo escolhe para lutar contra a palavra profética. Na epístola aos Gálatas, Paulo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Capítulo 1, versículo 11. O evangelho anunciado por Paulo era a palavra profética. Não era um falar segundo o homem, como o próprio apóstolo explica, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Isso está no versículo 12. Paulo era fiel a Deus, segundo a revelação que lhe foi dada pelo próprio Senhor, conforme ele escreve: Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem, ou seja, não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo não é designado por homens, mas é enviado e chamado pelo próprio Deus. Paulo estava na condição de apóstolo para levar a palavra do Evangelho, a fim de fazer a obra de Deus. Ele ficou espantado quando percebeu que alguns tentavam afastar as pessoas dele. Ainda em Gálatas lemos: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo, que é feito, pois, da vossa exultação. Paulo está fazendo uma pergunta. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Isso está no capítulo 4, versículo 12 ao 15. Paulo estava doente dos olhos, mas tamanho era o apreço das pessoas por ele que lhes dariam, se possível, os próprios olhos. Um agente externo, entretanto, havia introduzido algo maléfico. Senhor Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Gálatas 4,15. A serpente havia confundido os pensamentos daquelas pessoas. Paulo então disse: tornei-me porventura vosso inimigo por vos fazer dizer a verdade?
conforme vemos no versículo 16. Eles amavam a palavra, amavam Paulo, mas subitamente as coisas mudaram. Senhor Jesus. Paulo, porém, nunca se desviou da verdade. Ele só se preocupava em ser fiel ao Senhor e em falar a verdade. Repentinamente, Paulo passou a ser considerado vilão. Mas no versículo seguinte lemos: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Versículo 17. O inimigo havia implantado algo na mente dos Gálatas e a partir daquele momento, alguns começaram a disputar com Paulo, a ter ciúmes dele e a envenenar as pessoas contra ele. Querido leitor, querido ouvinte, o inimigo é quem introduz essas coisas. O Senhor, nosso Deus e Pai, é quem nos faz saber que o inimigo é quem introduz essas coisas. Sejamos simples, fiquemos alertas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nos dê a simplicidade de crer unicamente no Senhor Jesus. E o Senhor nos faz também ficar bem alertas. Ó, nos consagrar mais ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, permanecer na Tua presença. E que o Senhor também se faça presente na nossa vida a todo momento, porque a Tua presença é o mais importante para nós. Então, sejamos simples e fiquemos alertas. É uma advertência para nós no final dessa mensagem de hoje. Escreva a frase que mais tocou o seu coração e ore de acordo com o conteúdo que você ganhou aí na mensagem. Jesus é o Senhor. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego à tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas, trazendo para você a pura palavra do Senhor, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, à medida que a gente conhece o Senhor, né, a gente deixa de ser escravo das coisas do mundo, né, das coisas que nos prendem, daquelas coisas que nos amarram, que nos impedem de servir o Senhor, né? Quanto mais nós conhecermos a palavra do Senhor, mais libertos dessas coisas nós seremos. Então, a nossa salvação está em conhecer o Senhor, né? Não só na letra, né? Não só conhecimento, mas conhecer por estar próximo, por estar na comunhão com Ele, né? Isso é daí que vem a nossa transformação, né? A presença do Senhor, o contato com o Senhor. E de uma maneira prática, como que eu contato o Senhor? Na palavra, quando eu abro a Bíblia para ler, Deus fala comigo, né? Quando eu oro, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Quando eu canto, quando eu louvo o Senhor, eu expresso meu amor a Deus, né? Ó Senhor Jesus, quando eu invoco o Senhor, eu mostro a minha dependência total do Senhor, né? Eu busco a sua presença. Quando eu chamo, Ele vem. Então, há uma comunhão entre Deus e nós, né? Você quer ser liberta dessas coisas que te prendem? Tem que conhecer a verdade. Amém? A verdade te libertará. Senhor Jesus, nós te agradecemos, muito obrigada pela luz que tem nos iluminado todos esses dias. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos manter na comunhão, na luz e também nos leva a viver e andar na luz. Ó Senhor, praticando a tua palavra, buscando o Senhor em primeiro lugar, buscando a tua presença, buscando estar com uma consciência pura, com uma alma que ama o Senhor, que na sua emoção
coração ama as coisas do Senhor e tem uma vontade submissa à tua vontade, que é soberana, que é a melhor vontade para todos nós. Que a nossa vontade humana seja submissa à vontade divina. Deus está procurando essas pessoas com um coração puro que o adora em espírito e em verdade. Senhor, faz-nos essas pessoas que apressam a vinda de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa perseverança. Continua com as irmãs, que elas possam perseverar neste caminho, Senhor Jesus. Não olhando nem para trás, nem para os lados, mas simplesmente para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não vamos olhar para as circunstâncias, sejam elas quais forem. Se nós tivemos experiências boas no passado, Senhor, já passou, que nós possamos agora buscar experiências novas. Senhor, nos liberta também das coisas velhas. Nós não queremos ficar amarrados ao passado. O Senhor é o Deus do presente. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala conosco hoje e para todo o sempre, por toda a eternidade. Senhor Jesus, que nós possamos olhar sempre para frente. Senhor Jesus, buscando alcançar a meta, alcançar o reino milenar. Esse é o nosso desejo, a nossa meta, Senhor. Faz-nos fiéis a Ti até a sua volta. Amém. Amém, amadas irmãs. Vamos buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É assim que a palavra nos diz e nós cremos e pregamos esta palavra. Amém? Muito bem, amadas irmãs, hoje é dia 29 de março e nós vamos ler Deuteronômio 11 e 12. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor e sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto até que chegastes a este lugar. E ainda, o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo que os seguia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Os benefícios da obediência. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, e que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejam eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma.
Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Então veja bem aqui o Senhor mostrando para o povo que eles têm que seguir o caminho da obediência, né? Não ficar olhando para trás, né? Os pais deles tiveram saudade do Egito, né? E todos eles morreram no deserto. Eles tinham desejo de comer os pepinos, os alhos, né? E sempre estavam comparando o Egito com o deserto onde eles estavam. E muitas vezes eles preferiam estar sendo escravos no Egito, onde eles tinham no máximo uma hortinha na sua casa, né? Uma horta. Mas o Senhor estava trazendo eles para uma terra tão grande, né? De vales, de rios, de montanhas, aonde eles não poderiam regar com um regador. O próprio Deus iria cuidar deles durante todo o ano, mandando chuva na hora certa para eles, né? E eles tinham que valorizar isso, né? O que o Senhor tinha preparado para eles. Por isso, o capítulo 11, né, vem com uma palavra de exortação à obediência, né? Ame o Senhor, teu Deus, guarde as suas leis, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, né? Então, Deus fala assim, considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina de Deus, né? Então, o Senhor estava falando com um povo que viu acontecer tudo aquilo. A terra se abrir e Datã, Abirão serem julgados por Deus, né? Desceram vivos para o abismo, né? Toda essa geração, ela era jovem, mas ela tinha visto tudo o que tinha acontecido com seus pais. Os sinais das obras que o Senhor fez no meio do Egito a Faraó, né? O que o Senhor fez ao exército do Egito, quando os seus cavalos e todo o seu exército foi morto, né, nas águas do Mar Vermelho. Viram o Mar Vermelho se abrir. Então, muitas coisas eles tinham visto com seus próprios olhos, né? Eles eram crianças, mas eles viram, observaram. E aqueles que não observaram conheciam a história, porque alguém contou para eles. Então, o Senhor está mostrando um lado negativo para que eles não caiam no mesmo erro que os seus pais caíram, né? Então, o Senhor fala, vocês vão ser muito beneficiados se vocês obedecerem ao Senhor, né? O Senhor incentiva que eles acabem com todo aquele povo rebelde contra Deus, né? Que ocupam a boa terra de Canaã. E o Senhor fez isso para fortalecer, né, a fé deles, para que eles pudessem lutar contra os seus inimigos e vencê-los, tomar posse daquela terra, né? A bênção e a maldição, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes.
Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam no Arabá? Defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-la-eis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Então, o Senhor dando uma ordem para eles que toda a palavra de bênção deve ser falada no Monte Gerizim, que é o monte da bênção. E na frente do monte Gerizim tem o Monte Ebal. Toda a palavra de maldição é para ser falada no Monte Ebal. Então, nós vemos aqui dois lados, né? O Monte Gerizim de um lado, o Monte Ebal do outro. Então, você escolha qual palavra você quer ouvir. A de bênção ou a de maldição? Então, tudo vai depender se você vai ser obediente ou desobediente. Se você for obediente, você vai ser abençoado. Se for desobediente, vai ser amaldiçoado. Esta é a palavra do Senhor. Capítulo 12, versículo 1. O lugar do culto verdadeiro. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis. E despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. De como comer a carne e as ofertas. Porém, consoante todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. O imundo e o limpo dela comerás, assim como se come o corço e o veado. Tão somente o sangue não comerás sobre a terra, o derramarás como água. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Mas comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher,
tu e teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que mora na tua cidade. Perante o Senhor teu Deus, te alegrarás em tudo o que fizeres. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Quando o Senhor teu Deus alargar o seu território, como te prometeu, e por desejares comer carne, disseres, comerei carne. Então, segundo o teu desejo, comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e tuas ovelhas que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e comerás dentro da tua cidade, segundo todo o teu desejo. Porém, como se come o corço e o veado, assim comerás dessas carnes. Dessas comerá tanto o homem imundo como o limpo. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que te não comerás a vida com a carne. Não comerás na terra, o derramarás como água. Não o comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, tomarás o que houveres consagrado daquilo que te pertence e as tuas ofertas votivas, e virás ao lugar que o Senhor escolher. E oferecerá os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus. Porém, a carne comerás. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Né? Então nós vimos no capítulo 12, o Senhor outra vez exortando, né, para a obediência, mostrando que há um lugar onde o culto deve ser feito, né? E esse lugar o Senhor iria mostrar, né? E ali eles deveriam ofertar, né? Ali eles deveriam fazer os sacrifícios, ali eles deveriam adorar o Senhor, né? Então era um único lugar. Esse era o lugar do culto verdadeiro. E o Senhor iria abençoá-los, né? De tal forma que eles teriam comida em abundância, né? Se você for numerar a ordem do Senhor, seria, número 1, entrar na terra. Número 2, eliminar os povos que estão ocupando aquela terra, eliminar por completo, né? Número 3, aguardar o Senhor iria mostrar um lugar para eles fazerem a sua adoração, né, ao Senhor seu Deus. E esse deveria ser um único lugar de adoração para todo o povo de Israel. As 12 tribos deveriam estar num único lugar para adorar o Senhor, né? Número 4, não praticar as coisas abomináveis que os povos daquela terra praticavam, que era a adoração a ídolos, né? E esses ídolos afastariam o povo de Deus do seu objetivo, que era ser santificado pelo Senhor, né? Então, não era para ter mistura, porque quando os homens se casavam com as mulheres pagãs, eles acabavam seguindo os deuses que elas adoravam, e assim eles pecariam contra o Senhor. Então, aí o Senhor advertindo a eles, né? Sejam fiéis, não se misturem com esses povos. O Senhor também ordena que eles possam comer, né, da carne e das ofertas, né? Então, se eles tivessem vontade de comer carne, eles poderiam matar o seu animal e comer, se alimentar dele, né? Mas havia uma observância que não era para comer com o sangue, porque no sangue está a vida e ele deveria ser derramado na terra, né? Como se derrama a água.
isso foi vedado, né, para o povo, ou seja, foi proibido para o povo comer carne com sangue. E no versículo 27, mostra que eles poderiam oferecer os holocaustos, né, e o sangue dos teus sacrifícios se derramar sobre o altar do Senhor, porém a carne eles poderiam comer. Também eles não deveriam esquecer dos levitas, né, então, além de eles se alimentarem, também toda a sua família poderiam se alimentar, né? E o levita que morasse com eles. E termina o capítulo 12 com mais uma exortação à idolatria, né? Para que eles fujam da idolatria e para que eles não acrescentem nada à sua palavra, também não diminua nada dela. Então, tudo que o Senhor falou, eles deveriam cumprir, né? Não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas segui-la retamente o que o Senhor havia falado para eles, né? É isso aí, irmãs. Né? Às vezes nós queremos nos justificar, né? Nós devemos ser retos, né, na palavra do Senhor. Seguir fielmente a palavra do Senhor, né? Muito bem, amadas irmãs, ficamos por aqui. Amanhã a gente dá continuidade com o capítulo 13. Fiquem agora com a irmã Lene, que traz para nós Salmos, Provérbios e Lucas. Até amanhã, irmãs, se Deus quiser. Bom dia, irmã Lene, é com você agora. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulo 70, Provérbios capítulo 12, versículo 4, e o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao 39. Começando com Salmos. Oração pedindo ajuda. Apraza-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Agora o Evangelho de Lucas, capítulo 8, começando no versículo 22. Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse, vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Jesus então lhe perguntou, vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? A cura do endemoniado Geraseno. Então, rumaram para a terra dos Gerasenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus,
prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerasenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém. Até amanhã, com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia, queridas ouvintes. Este é o quadro Em Tudo uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento. Um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Um lugar de satisfação. Recebam com carinho Taíka Saleb. Por que a vida conjugal tende a cair na rotina? O que é necessário para que isso não aconteça? O que fazer para que nosso casamento seja sempre um relacionamento prazeroso? Essas perguntas incomodam muitos casais, sejam eles recém-casados ou não. Certamente poderíamos apontar vários fatores visíveis e razoáveis. Todavia, nossas razões são apenas justificativas, que damos por ignorar nosso problema básico interior de insatisfação. A insatisfação do homem indica a ausência de Deus. É o resultado inevitável de alguém que se afasta de Deus ou nunca teve sua presença. De acordo com a Bíblia, após Deus ter formado o homem do pó da terra, colocou-o no jardim do Éden. De fato, o jardim no Éden era um lugar aprazível, principalmente porque nele haveria presença de Deus. Deus falava com o homem e este podia ter comunhão com ele. Foi nessa esfera agradável de comunhão com Deus que a mulher foi criada ao homem. O que caberia ao homem era apenas cultivar e guardar esse lugar de satisfação e comer do fruto da árvore da vida, a qual representa o próprio Deus em Cristo como vida.
para viver eternamente, se multiplicar e trazer o reino de Deus para a terra. Mas, infelizmente, o homem não guardou adequadamente esse lugar e, enganado pelo diabo, comeu do fruto que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, mas o levaria à morte. O resultado foi que o pecado entrou no mundo. Assim, homem e mulher, que antes tinham o prazer de estar na presença de Deus, passaram a ter medo dele e esconderam-se de sua presença, e por causa do pecado, foram expulsos do jardim. Ó Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor é na nossa vida e sejamos pessoas satisfeitas contigo. Fala, Senhor, ao nosso coração, ilumina-nos, Senhor, com a Tua palavra. Queremos, Senhor, andar na Tua presença. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amados ouvintes. Deus abençoe as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pelo pão de cada dia, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Perdoa nossas falhas. Vai diante o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros. Acampe seus anjos nos lugares onde há guerras, enchente. Oh, proteja, Senhor, as crianças, os idosos. Oh, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os ouvintes, todas as irmãs e irmãos. Abençoa suas casas, abençoa a saúde, seus trabalhos, suas viagens, seus retornos, seus filhos, seus casamentos, seus inventários. Oh, Senhor Jesus, nossa cidade, Caetité e região, todos os comerciantes, todos os lavradores, todos os governantes, todos os estudantes, todos os jovens, adolescentes, todas as criancinhas, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos os moradores de rua, Senhor Jesus, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI, todas as pessoas que estão internadas, todas estão isoladas, todas estão no leito dos hospitais, todos que estão na fila de um transplante, todas as pessoas que estão acamadas em casa. Abençoa todos os enfermos que estão doentes em casa e as pessoas que cuidam desses enfermos também. Todas as pessoas que estão com problema na família, todos que estão com uma dificuldade, uma necessidade, todos que precisam de uma palavra amiga, uma oração. Oh, Senhor Jesus, vai diante, Senhor. Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão em linha de frente. Todas as famílias que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Conforte o coração de cada um, a vida, Senhor. Oh, Senhor Jesus, seus familiares. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, vai adiante, Senhor. Todos os processos, todas as audiências, todas as perícias, todos os inventários, todos os currículos, todas as pessoas que levantam cedo para ir para os seus trabalhos, livra de todo mal, protege os retornos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, a minha família,
minha casa, minha saúde, meus filhos, meus irmãos, meus vizinhos. Ó Senhor Jesus, todos os processos, todas as audiências, todas as perícias, todos os currículos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, todos os inventários. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Ó, chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês. E até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém.